Bom, então, vamos lá começar a banca da defesa do trabalho de conclusão de Renata Virgínia Guimarães da Silva, intitulado Por uma Geografia de Ver Ouvir, como a cartografia sonoro-visual da cidade de Santa Cruz do Capibaribe pode valorizar sua cultura e sua memória afetiva. E aí estamos aqui com os avaliadores. Muito obrigada de antemão pelo aceite do convite. Fátima Finizola e Eduardo Romero, muitíssimo obrigada mais uma vez. E vamos dar início, né, Renata? A partir de então, você tem 20 minutos para começar, para fazer a apresentação do seu trabalho e pode ficar à vontade. Tá, muito obrigada. Antes de iniciar, gente, eu quero agradecer também a Camila, minha orientadora maravilhosa, e a banca também, Fafá e Eduardo, muito obrigada, minha gente. E eu estendo esse agradecimento também ao pessoal que está na sala, na maioria moradores de Santa Cruz do Capibaribe também, e parte desse pessoal que está aqui também participou desse projeto. Então, antes de passar para outro slide, eu gostaria de dizer que eu vou passar rapidamente, assim, apresentar Santa Cruz do Capibaribe, vou conceituar a paisagem e também cartografia, para a gente compreender melhor o panorama do projeto. Vamos lá. Então, Santa Cruz é uma cidade que está localizada no Agreste Setentrional de Pernambuco, e junto com Toritama e Caruaru, elas formam o polo de confecção do Agreste. Santa Cruz, ela detém o segundo maior PIB da região setentrional, e isso se deve muito também por causa do Moda Center. O Moda Center é o maior polo de confecção da América Latina e recebe anualmente pessoas de vários lugares do Brasil, da América Latina e do mundo também, e movimenta um grande PIB. O Moda Center, antes de ser Moda Center, ele foi Feira da Sulanca. Feira da Sulanca que foi feita a partir de 5 mulheres que vendiam pedaços de retalho de tecido na calçada de casa. Então, a feira, a relação da feira, da confecção, com a memória da população, tem uma força muito grande, né? Então, a força de trabalho dessas pessoas forma essa força geracional. Então, há muita identificação com isso também. Além da feira, Santa Cruz também tem a Serra do Pará, que é um importante eixo turístico da cidade. Então, fala também da Caatinga, né, que é o principal bioma da região. O rio também é um importante personagem dessa história. O rio dá nome à cidade, e ele teve a sua saúde ceifada ao longo de décadas por causa do capitalismo. E o Rio Limpo, ele existe principalmente na memória das pessoas mais antigas. Esse aqui é o rio atualmente, durante uma enchente também. Então, é importante, falando de paisagem, é importante conceituar. Eu escolhi Milton Santos, que eu amo, é um geógrafo, foi e é um importante geógrafo brasileiro, e ele conceitua a paisagem não apenas como volume, mas também de cores, movimentos, odores e sons. Então, servindo de paisagem como tudo isso, eu escolhi também um conceito de Haroldo de Campos, que é um poeta concreto brasileiro, que em 1963 ele escreveu uma prosa, e nessa prosa ele utilizou a aglutinação de duas palavras, acabar, começar, tudo junto, sem espaço. Como eu utilizo nesse projeto, ver, ouvir, sonoro, visual, partindo desse conceito de paisagem, que tudo isso é a mesma coisa, o som, o visual, está tudo no mesmo campo do sensível, do sentido, entende? Então, a paisagem sonora de Santa Cruz, como diz Maiara Bezerra, que inclusive está aqui assistindo, ela escreveu um artigo sobre o som da cidade e o silêncio. Então, ela diz que é isso, são instrumentos experimentais, é a agulha da máquina de bordar de seu tic-tac, é o som da tesoura rasgando o tecido que o cortador desenha à mão, é o interromper da sapata abafada pelo pano, a máquina de travete, o furador preparando a peça para receber o ilhós, alguém testando o zíper, o grito do sulanqueiro ao anunciar a promoção é 3 por 10, freguesa. Então, inclusive, Maiara tem uma relação com a Sulanca também, porque ela cresceu no meio do fabrico, assim, de casa. Então, na foto, inclusive, está ela, a mãe e a irmã. Santa Cruz é a via do trabalho e é muito mais também. Então, o mapa, eu uso aí o conceito de cartografia de Deleuze e Guattari, que eles dizem que o mapa, ele é aberto, ele é conectável, ele é reversível, suscetível, adaptável, modificável, desmontável. Ele também é espelhável, como eu fiz aqui com esse mapa hidrológico da América Latina. Então, ele não tem início nem fim, ele tem um meio.
pelo qual ele existe, e ele também transborda esse meio em suas margens, compreende? Então, eu parti desse conceito. Então, pelo tempo, eu não vou me deleitar muito nos objetivos nem na metodologia, porque tem muita coisa para passar, mas assim, eu vou citar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar no fim, tá? Então, o objetivo geral do meu projeto é desenvolver uma cartografia sonoro-visual afetiva da cidade de Santa Cruz. Os objetivos específicos são apresentar a cidade de Santa Cruz e como sua cultura se relaciona com sua paisagem sonora, discutir e colher junto a moradores aspectos sonoros da cidade através do resgate de memórias sonoro-afetivas, desenvolver em grupo uma cartografia sonorovisual a partir dos desenhos dessas memórias sonoras identificadas e elaborar cartazes a partir da cartografia. Então, a minha metodologia ela é de natureza aplicada, de abordagem exploratória e qualitativa, com enfoque em compreender o objeto de estudo, considerando as experiências dos moradores. O método é a abordagem dedutiva com coleta de dados por meio de entrevistas e uso de materiais como papel, lápis, canetinhas, etc. O procedimento é a pesquisa de campo e pesquisa participante. Eu, além de pesquisadora, eu também participo como moradora, então eu também colhi dados sonorovisuais. A metodologia é a metodologia de Munari, que proporciona uma estrutura e diretrizes para o desenvolvimento prático do projeto. O meu projeto ele ficou em 5 etapas, para adaptação melhor, assim, pela necessidade do projeto, e eu também utilizei a ferramenta de coleta de dados de design, chamado Zonas Culturais de Geverdani e Pacente, que permite a participação dos moradores como coautores da pesquisa. Na etapa 1, é a definição dos problemas e seus componentes. Então, foi criado um grupo, foi feito um grupo de 7 moradores, entre artistas e estudantes, num sábado de manhã, dia 11 de fevereiro. Então, foi criado também um kit da sonda, porque a sonda cultural é um kit que é formado para colher esses dados. Então, foi formado um kit com papel para rascunho, com canetinhas hidrográficas, com giz a óleo, lápis de pintar, lápis grafite, canetas esferográficas, estiletes, borracha, carvão vegetal, papéis A3 para cartazes. Então, na etapa 2, veio a coleta de dados e análise. Então, essa etapa é uma da expressão visual das pessoas, as vivências, né, sonoroafetivas irão aparecer a partir desse kit. Então, é uma etapa muito crucial do projeto. Ele aconteceu no Coletivo Chocalho, que é um coletivo de arte e educação da cidade, que fica na Palestina, que é um bairro periférico da cidade, onde eu cresci, passei mais de 20 anos nesse lugar. E, inicialmente, eu dei a deixa, né, eu disse, olha, cheguei lá num ambiente tranquilo, no sábado de manhã, e disse, gente, a gente vai trazer uma memória afetiva, sonora, que tenha relação com a cidade, e trazer para o desenho. A gente vai desenhar essa memória sonora afetiva. Só isso foi suficiente. Então, as pessoas, naturalmente, começaram a desenhar, se servindo do som ambiente do lugar, de pássaros, de pessoas que iam passando, também conversando. Foi uma tarde, assim, muito divertida. Então, as memórias que estavam adormecidas também de infâncias começaram a aparecer. E, ao fim, quando todo mundo desenhou, eu sugeri que cada pessoa relatasse o seu desenho, explicasse o seu desenho. Então, essa etapa ela foi gravada em áudio, esse relato, que eu disponibilizo num blog que foi criado para o projeto. Eu vou dizer mais sobre isso mais na frente. Então, a partir dos relatos, eu escolhi cristalizar algumas falas que iriam para os cartazes, compreende? Que conseguiam dialogar com o desenho dentro do cartaz. Então, essa aqui é a obra de Águida, A Fruta da Feira Come. Águida disse muitas coisas lindas, e entre elas ela disse, eu visualizei uma figura, uma criatura que anda com essa fruta no meio da cabeça. São esses retalhos, essa forma de costura, essa forma de levar. A gente é uma terra que leva muito. Então, Águida tem uma relação com a feira muito grande, né? Então, essa paisagem da feira, o que a feira faz com a cidade. Amarelo, preto, marrom, branco, azul, todas essas palavras são bifurcações que vão entrando, adentrando, são fronteiras. Então, ela leva a feira como uma fera, como uma fruta, que são essas tigres coloridas, entende? Então, isso é a sua bandeira. Então, mais na frente vocês vão entender melhor. José, o desenho dele se chama O Silêncio da Rua de Casa. Então, José,
nos convida a ouvir esse silêncio. É engraçado porque José, no seu relato, ele traz como parte do silêncio os pássaros. E o que rompe o silêncio dos pássaros é Benedito do Sorvete. É muito lindo. Então, ele também traz a cor rosa, que foi algo que me chamou muita atenção. Porque quando ele era criança, ele via a mãe vestida de rosa. Então, ele lembra dela dizendo que ele dizia: mãe, você está muito, 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 muito linda. Então, você pintar a rua de rosa é sobre a beleza, sabe? Do mundo, assim, cor de rosa, de José também. Aí é interessante porque as memórias da infância estavam muito presentes em vários relatos, mas também uma memória ancestral e uma memória ambiental, né? Também. Felipe traz o seu desenho Enraiza o Rio, Jaz a Feira. Ele disse que é meio ruim de memória, então ele inventou uma memória sonora, né? O Ali Salomão, ele costuma dizer que é um poeta, o Ali Salomão, ele costuma dizer que a memória é uma ilha de edição. Então a memória a gente pode dobrar, pode cortar, pode fazer tudo, inclusive inventar. E aí ele diz, fiquei pensando em como devia ser esse espaço quando só se ouvia o rio. Gabriel também traz uma questão ecológica, né? Ele traz o Parque Florestal, que é um dos pontos urbanos verdes, se não o único ponto urbano verde da cidade. Então, ele sempre disse que gostou do parque, porque remetia a muitos sons das aves, dos animais, das crianças brincando, o barulho da chuva e que lembrava a praia. E também uma multidão de passarinhos, que no final do dia, quando eles cantavam, parecia um monte de gente. Eles ficavam aqui, ó, nessa árvore, e ainda estão lá. Raíza, ela traz um elemento que é o vento, o elemento invisível. Santa Cruz é uma cidade que venta muito, então ela traz uma memória da infância vivida com esse vento, né, de aproveitar o vento para soltar pipa com seus primos. É muito bonito. Jansen traz uma questão interessante, ele traz azedo, ou tapioca até limão, como é conhecido, que é um carroceiro que vende tapioca ou cocada. Tapioquete, ele utilizava a sua voz como instrumento de trabalho. Ele falava, olha a cocada tapiou. Então, hoje em dia ele não faz mais isso, né? Então, de qualquer forma, o som chega primeiro que a imagem, porque como o Jansen diz, ele vem com a voz, né? Então, e aí, por fim, eu, com as gaivotas do Agreste, quando eu morava na Palestina, eu ouvia dois tetéus, que é um casal de passarinhos, muito comuns aqui no Nordeste. E aí eu ouvia também à noite, e aquilo marcou muito a minha infância. E quando eu me mudei, 20 anos depois da Palestina para outro bairro, em frente à minha casa tem um casal de tetéus. E um dia meu pai disse que provavelmente o casal que mora ali perto de casa é o mesmo da minha infância. E aí eu não sei se ele inventou, mas eu acredito. E escolher acreditar é parte dessa memória afetiva também, sabe? E aí na etapa 3, que é a criação e experimentação em materiais, é quando eu começo a rascunhar o que vai ser, o que serão os cartazes isolados. E o cartaz central também, que eu escolhi fazer. Então, esse foi o meu primeiro rascunho, e a opção escolhida foi a opção 3, que eu posso explicar melhor. E aqui é o rascunho inicial do cartaz central, que sintetiza o projeto. Então, eu utilizei partes específicas de cada desenho para formar uma nova paisagem. Então, também uma fonte que brincasse com o nome do projeto, tem também o nome da cidade, o blog, algumas informações. E aí, essa etapa é o desenho como plano de fundo. Tem também, aqui, ó, não sei se dá para ver, acho que dá. Eu escolhi como plano de fundo uma parte específica de cada desenho. Também trouxe a moldura, porque eu não queria interferir nos desenhos diretamente. E não queria que a moldura fosse um elemento para isolar, mas sim para sublimar, para destacar, compreende? E aí ela vem em seguida. Depois vem o desenho e depois vem o cartaz finalizado com as informações textuais. Então, esse é o resultado final de cada cartaz. É o de Águida, o de José, muito rosa, o verde, com os passarinhos aqui, sendo um monte de gente, o rio, que está dentro da gente, o vento, que é invisível, mas ele balança a pipa que está aqui no fundo.
o verde, que é a cor da voz desse trabalhador, e o título do projeto, que é a cor da sua pele. A noite, que guarda seus mistérios. E o cartaz central, que aí, diferente dos outros, que tem aqui o diálogo, esse aqui tem informação sobre o projeto em si, né? Os sons que crescemos ouvindo na cidade. O rio, as árvores, a feira, os vendedores de sorvete e tapioca, os lugares de brincar nossa infância. Essas memórias formam quem somos. E esse cartaz foi criado a partir de uma vivência com 7 moradores que traduziram em desenhos suas memórias sonoras da cidade. Então, é isso. Passarinhos atravessando a rua que é rosa, as casas, a infância soltando a pipa atravessando o rio, a fruta da feira come o rio, mas ela enraiza também. O sapatinho de São José aqui subindo, a noite, a lua, um pedaço de montanha. O rio aqui no fundo, esse rosa todo, que é essa beleza da cidade. E aí eu fiz a etapa 4, verificação e testes, os mockups, né, aplicados, como seria o cartaz principal, aqui numa rua de Santa Cruz, no PSF, que a minha mãe trabalha, como agente de saúde, como um tubo A4 para presente, aqui na Rua Grande também, como item decorativo de casa também. Na etapa 5, solução de detalhes construtivos, aquele pode ser aplicado nesses formatos, utilizando papel cochil, papel fotográfico fosco. E é isso, para concluir, eu só queria dizer que, bom, o som, ele tem uma leitura, para mim, concreta do mundo, materialista mesmo. E esse projeto, ele lançou alguns dados significativos, sabe, sobre a cultura local, sobre a paisagem sonora do lugar. Então, o encontro com os moradores foi muito rico. A ferramenta de design utilizada, nossa, foi perfeito para o que esse projeto pretendia, sabe? Então, também fala sobre a atenção, sobre uma escutativa do lugar, sabe? Então, Adelaide Ivanova, que é uma escritora de Gravatá do Ibiapina, que eu gosto muito, eu não sei se ela está na sala, inclusive, mas ela escreveu, ela mora na Alemanha, mas ela veio para o Brasil em julho e participou do São João. E em agosto ela escreveu um texto que ela botou em homenagem aos pedestres de Caruaru. Então ela fala que andar na cidade tem uma função de fiscalização popular comunitária. Que a gente, quando está conectado com o andar na cidade, a gente consegue amá-la, sabe? A gente, e não ter acesso à cidade também é se desconectar delas. Então, ouvir a cidade também é uma ferramenta, sabe, de política mesmo, porque o som é um lugar de disputa, e por ser um lugar de disputa, é um lugar político. Então, sendo um lugar político, a gente precisa ocupar pessoas como a gente, sabe? Então, é isso, os cartazes, eles materializaram o elo entre o som e o visual, e eu acredito que é bastante inovadora. Na cidade, eu nunca vi nenhum aspecto assim nesse sentido. Então tem uma memória individual, coletiva, sabe, dessa paisagem sonora. Então o som, ele é um veículo de identidade cultural nesse projeto, sabe? Eu acredito que é muito, muito emocionante também falar sobre isso. E essas são minhas referências, muitas, bastante, muito mesmo. E é isso. Se vocês tiverem de dúvidas, assim, podem me dizer. Eu criei um blog, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar, para as pessoas que verem o cartaz poderem acessar e terem mais informações sobre o projeto. Eu agradeço demais. Parabéns, parabéns, Renata. Muito obrigada por ter apresentado o projeto para a gente dessa forma tão poética. E eu agradeço, né, tanto a sua apresentação e, mais uma vez, a presença de Fafá e de Edu aqui para avaliar o seu trabalho. E vou passar a palavra para eles, para a gente começar esse momento de arguição do teu TCC. É de praxe no protocolo das bancas que a gente convide primeiro o examinador externo, nesse caso Edu, mas é o externo mais interno que eu conheço. E vou te convidar, então, Edu, passar a palavra para você, fica à vontade, tá bom? Olá, pessoal, boa tarde. Renata, é um prazer te conhecer. Realmente, como Camila falou, eu sou mais externo dos internos, assim, eu passei 10 anos no CAA, né? E eu amo o CAA, sinceramente. A experiência que eu tive no CAA foi única, velho, assim, uma experiência incrível. A gente começou lá no
no barro mesmo, não tinha o campus, não tinha nada, e a gente começou do zero, e foi uma coisa linda, né, a interiorização da universidade, né, então, foi uma experiência incrível. Às vezes eu sinto super falta, assim, de não ser convidado para as bancas de lá, assim, sabe, o pessoal me esqueceu. Mas Camila, não, obrigado, viu, Cami? Obrigado pelo convite. Fafá, saudade daí de você, do povo todo lá. E obrigado, viu, Renata, pelo convite também. Saudades também. Bom, eu vou ser breve porque, cara, eu adorei o trabalho do Renato, até porque, assim, parece mais que caiu, assim, para mim, assim, sabe? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre arte sonora, né? Então, é incrível como as coisas não são coincidência, né? Então, não existe coincidência, né? As coisas vão fluir para onde tem que ir mesmo, sabe? Então, eu estou preparando meu pós-doutorado com arte sonora, né? E aí, lendo o teu trabalho, eu tive vários insights, sabe, para o meu pré-projeto, assim. E eu acho que o teu trabalho é bem maduro, sabe? Então, ele é maduro e bonito, sabe? Eu acho que todos os depoimentos que você colheu, assim, eu achei que ficaram incríveis, sabe? Não sei se é porque a minha veia de antropólogo, né? Porque eu também passei pela antropologia, né? E aí essa coisa da entrevista, dessa convivência, né, com o outro, para mim é muito importante, assim, enquanto método mesmo de pesquisa, sabe? Não é apenas uma coisa que seja uma aventura, né, mas é uma coisa que você leva isso para a pesquisa, sabe? E é preciso ter muito cuidado com o pensamento e com a palavra do outro, né? Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, então é preciso ter acessibilidade para isso. Por isso que eu acho que o trabalho ele é muito bonito, ele é muito maduro. Além de que ele é uma bela declaração, né, para Santa Cruz. Né, eu acho que é outra coisa que eu acho muito massa, sabe? Que eu acho que também tem uma pegada antropológica nisso, sabe? E de acessar as memórias, né, para a gente entender o que é que a gente ama, sabe? Na cidade que a gente vive, nos locais que a gente frequenta, né? Os lugares, as nossas cartografias afetivas, né? Então a gente precisa realmente acessar isso, sabe? Através da memória. E tem muita coisa que já não rola mais, né? Porque hoje as coisas se movem numa velocidade muito grande, então nada como acessar a memória para a gente, sabe? Vamos dizer assim, aquecer o coração, sabe? Então eu achei assim uma bela declaração para Santa Cruz. Adorei esse termo sonoro visual. Se você me permitir, vou adotar e vou colocar você lá vou citar você, sabe? Acho que foi também uma coisa massa, assim, bem um poema concreto, sabe? E a metodologia, faz muito tempo que eu não vejo Deleuze por aí. Parece que esqueceram Deleuze Guattari, né? Deleuze foi moda na década de 90. Quem não citasse Deleuze na década de 90 não estava, né, em sintonia com o mundo acadêmico, né? E Deleuze reapareceu aqui, de repente, assim, sabe? Que eu achei que foi... Eu até coloquei nas minhas observações, disse, opa, coisa fina aqui, né? Porque esse livro é fantástico, né? Mil Platôs e a coisa do rizoma, que foi uma coisa que sempre me atraía muito, sabe? Essa discussão toda. Eu fiquei feliz de ver o Deleuze aí e comecei a pensar, por que não voltar a ler Deleuze, meu Deus do céu? Vamos lá, né? Pulsar a biblioteca e botar o Deleuze para botar o Deleuze na roda de novo, né? E o Munari, quando eu estava aí em Caruaru, que, assim, eu sou mais da parte das artes visuais, né? Então, eu sempre tinha uma trava muito grande com as metodologias de design, que elas são muito, sei lá, são muito compartimentadas, não sei dizer como seria, sistemáticas, talvez, né? Coisa que o pessoal das artes visuais não trabalha desse jeito, assim. Em artes visuais, os processos são uma verdadeira bagunça, né? E lá em design tudo é bem, né? E às vezes eu ficava um pouco incomodado, assim. E eu achava que o Munari era o cara que tinha uma pegada mais leve nesse sentido, sabe? Então, algumas metodologias que tinha o Lobac e tal, que era uma coisa mais de design de produto, eu acho, não tenho certeza. E aí, às vezes, vinha um pessoal que era orientando o meu, trabalhar com fotografia, e vinha, não, porque Lobac? Eu digo, não, velho, Lobac não, essa é coisa para
quando a pessoa for criar, né, um produto, um objeto e tal, uma foto, que é um objeto também, mas é uma coisa, né, que vamos pegar uma metodologia mais, né, uma coisa mais holística, talvez, sabe? E o Munari, eu era um cara que inclusive li na graduação também, é muito bacana. Acho que foi a metodologia ficou muito boa, sabe? Eu acho outra coisa também, assim, em relação à tua pesquisa, eu acho que ela é muito refinada, sabe? Dessa coisa de trabalhar o som, né? Porque não é uma questão de tu trabalhar com oralidade. Então tem uma diferença aí, sabe? Porque a gente tem lá na antropologia, quando tem esse tipo de perspectiva feito como você trabalhou de observação participante, tem o pessoal que trabalha só narrativa oral, né? Então é você ter, né, horas e horas de entrevista, né? E aí geralmente são pessoas que detêm uma memória mais, né, antiga, né, da cultura local. Então você consegue acessar aí camadas que ficam difíceis de você conseguir, né, só pela observação visual, vamos dizer assim. Mas a narrativa oral, ela é como se fosse um correlato de um documento textual, né? Que não foi teu caso, né? Teu caso era realmente trabalhar o som, sabe? E tu foi buscar isso, né? Junto às narrativas, né? O pessoal eles foram descrevendo os sons, sabe? E aí é a partir desse imaginário do som que partiu as imagens, né? Então, eu achei que é uma coisa, assim, bem refinada, sabe? Essa coisa de como se posicionou em relação ao som e imagem. Eu acho que você pode mesmo se afundar nessa parada, sabe? Então, assim, quando for pensar aí no futuro mestrado e tal, assim, eu acho que tem muita coisa para tu explorar dentro dessa, né, dentro dessa veia que tu fosse buscar, sabe? Que, assim, já li muitos trabalhos sobre que tem o som como sendo uma referência para o pessoal criar e tal, né? Mas paisagem sonora, como tu estás sugerindo, eu nunca vi, não. Assim, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, sabe? De tu explorar para o futuro, acho mesmo. E em relação a isso, é meio que na contramão, né? Porque a gente no Ocidente privilegiou o olhar, né? Então, existe toda uma filosofia inteira, né, ocidental, estética, que é privilegiar o olhar, né, e não o som, né? E eu gosto muito dessa coisa que você até citou no final, né, que tudo que vibra, né, merece atenção, né? Eu acho que foi uma coisa assim bem na contramão, né? E tem uma metáfora aí por trás disso, sabe? Eu me empolguei um pouco, viu, Camila? Eu vou voltar, vou terminar já já. Porque é a coisa do som e do escutar, sabe? Eu acho que a gente está precisando escutar, sabe? Mais do que falar, vamos dizer assim, sabe? A gente precisa exercitar a tolerância, a gente, enquanto sociedade, acho que essa coisa do som, de escutar, eu acho que é uma grande metáfora, assim, também acho que foi uma outra viagem minha, porque eu fui lendo e tantas coisas foram aparecendo no teu trabalho, eu disse, pô, que massa isso, velho. Mas privilegiar o som, né, o ouvir e não o ver, sabe? Essa coisa do olhar que é tão explorado, né, na estética ocidental, eu achei também que é uma coisa legal. Eu até lembrei do Poclé, né, que é um artista que o Poclé ele associava, né, as cores e a composição, né, com a música, né? Então ele fazia pequenas sinfonias visuais, né? Como ele gostava de falar. Então assim, eu digo, porra, que massa isso, sabe? Bom, acho que a questão do projeto gráfico eu não vou, né, porque acho que eu não tenho competência para avaliar, porque eu acho que isso é uma coisa mais do pessoal do design mesmo, assim, que tem, né, um olhar refinado para fazer esse tipo de análise. Eu não, né, eu achei que está tudo lindo, sabe? Eu acho o desenho do Jansen a coisa maravilhosa, sabe? Com aquele tapioqueiro ali, sabe? Eu acho aquilo fantástico, velho, sabe? Uma coisa incrível, né? E aí, eu só queria fazer uma pergunta a você. É a única questão que eu tenho. Acho que ela pode responder agora, Camila. Ela não precisa responder no final, que é uma pergunta muito simples. Eu queria Pode. saber, Renata, se você tem alguma relação com música, em fazer. Tenho. Ah,
Tenho. Eu também investigo som em outros trabalhos de artes visuais e tal. Já tinha trabalhado essa ideia, inclusive com Marina Nemésio, que está aqui na sala. A gente tem um projeto chamado Toda Sonoridade é uma Voz, que parte de uma premissa de Gaston Bachelard, que ele fala sobre o som e tal. E aí a gente fez uma performance de peça sonora em que a gente dialogava com sons feitos na hora e sons pré-gravados com artes plásticas e visuais. Então, a gente fez no jardim de Delson Uchoa, que é um artista lá de Alagoas. Entre outras coisas, eu sou amante do som. É isso. Massa, percebe-se. Incrível, cara. Bom, é isso, Renata. Parabéns, assim, eu amei teu trabalho. Achei, sabe? Inclusive, eu acho que depois eu vou pegar teu contato com Camila, acho que a gente tem muita coisa para trocar, assim, né? Porque eu tenho super me interessado por arte sonora e tô pesquisando mesmo isso agora. Só penso nisso, né? E pronto, né? Acho que a gente tem aí um diálogo para estabelecer. É isso, gente. Obrigado mesmo, assim, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, viu, Camila? Eu que agradeço, Edu. Muitíssimo obrigada por todas essas considerações, esses comentários que só enriquecem o olhar, né, sobre esse trabalho e contribuem muito. Muitíssimo obrigada mais uma vez. E vou passar, então, a palavra para a nossa primeira avaliadora, Fafá, Maria de Fátima Finizola. Fica à vontade, Fafá. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite também, de Camila e de Virgínia, né? A gente se encontrou em algumas disciplinas lá. Eu vim acompanhando essa poesia de Virgínia ao longo do curso, né? Desde as primeiras disciplinas que a gente teve a oportunidade de compartilhar em conjunto. Aí também acompanhando sempre, né, os projetos dela pela internet, né? Então, sempre achei muito bonito, né? A forma dela enxergar e olhar para o mundo aí. Bom, então, assim, de antemão, né, também achei o projeto super bonito, né? Eu acho que essa proposição de juntar essas duas linguagens, né, trazer a coisa do sonoro junto com o visual, né, fazer essa fusão aí, acho que é super frutífera, né, dá inúmeras possibilidades, né? E também é um projeto que fala de memória afetiva, né, essa memória compartilhada entre as pessoas, né? Envolve esse diálogo também, essa troca. Para gerar essas produções visuais também, a partir dessa percepção não só individual, mas coletiva também do som aí na cidade, né? E achei super bonito, que foi um projeto, né, que você mesmo já realçou no corpo do trabalho, né, que é um projeto que tem esse caráter participativo, né? Então você sentou com as pessoas, conversou com elas, né? Não passou só pelas suas, enfim, pelos seus achismos aí de design, enfim, né? Então você envolveu de fato as pessoas da cidade, né, de forma coletiva nessa produção, né? Então é um projeto que de certa forma tem essa coautoria aí com outras pessoas que também, né, sentaram junto com você e compartilharam essas visões sonoras aí, digamos assim, de Santa Cruz, né? Então, assim, acho que de forma a gente vê que é um projeto, né, que realça essa parte afetiva, né? Acho que a gente até, né, se emociona, a gente vê o quanto você é envolvida com o tema, né, durante a leitura do projeto, né? Já sabendo também do teu histórico, tua aproximação aí com essa área cultural aí dessa produção também audiovisual aí também, acho que tem tudo a ver com você, percurso. Bom, de forma geral, né, eu acho que é do Festival da Poesia, então eu vou falar, eu anotei umas coisas aqui, talvez um pouco mais técnicas, né? Também coloquei só uma questão, mas eu acho que no final eu menciono. Então, assim, de maneira mais objetiva, né, enquanto, né, observando a produção do memorial, de projeto, coloquei algumas questões só do próprio documento, né, que aí você pode depois ver com Camila. Também vou falar só de forma geral e eu depois mando o PDF para vocês, né? Então, talvez dar uma repassada na hierarquia dos tópicos do documento, no sumário ao longo do texto, né? Porque às vezes tem um tópico que, pelo menos, eu percebo como se tivesse a mesma hierarquia do que outro, mas visualmente ele está identificado de uma forma diferente, aí a gente fica um pouco confuso na leitura. Algumas figuras precisam ser citadas no texto, também fazer uma revisãozinha nas legendas, na parte que se apresentou os cartazes, né? Passaram algumas coisas repetidas aí nas legendas. E uma pequena revisão do português. Eu acho que, no geral, o trabalho está muito bem escrito, bem estruturado, né? São pequenas besteirinhas só aí, que talvez até com o próprio revisor do Word já resolva. Bom, fora essas questões, né, mais técnicas, né, eu coloquei algumas observações aqui. Tem alguns pontos do trabalho que você inclui alguns tópicos, mas que, na verdade, você não chega a desenvolvê-los, né? Você fala, isso aqui vai estar melhor desenvolvido no tópico tal, né? Então, a exemplo, por exemplo, você coloca os resultados na introdução, né? Eu acho que, de repente, é descartável você colocar os resultados na introdução. Isso é claro que você tem que ver com Camila, né?
que terminou que ficou um tópico super resumido, sei lá, 2, 3 linhas, né? Então, será que vale a pena colocar ou volta, de fato, no final do projeto? E não só nesse ponto, mas como outros pontos também que eu vou retomar aqui. Também achei bem bacana, né, essa questão de você trazer essa metodologia das sondas culturais. Eu também não conhecia, né, assim, a gente conhecia a questão da dinâmica, né, de sentar junto com as pessoas, mas não sabia que tinha um nome, né, que tinha já esse termo aí de batismo, aí, que era largamente utilizado. Também gostei de conhecer, aprendi também com o seu trabalho aí algumas coisas, né. Bom, aí, novamente, quando chega na apresentação, na metodologia do projeto, achei que a parte introdutória foi super bem escrita, né? Você vai contextualizando, traz todos esses autores aí, né? Bem importantes que a Edu já mencionou aí, né? Faz essa retrospectiva aí, acho que define super bem os conceitos principais do teu trabalho. Quando entra na metodologia, aí, novamente, eu acho que dá para ter umas coisinhas, né? Mais de estruturação que podem, né, passar o pente fino, né? Novamente, essa questão da hierarquia dos tópicos, numeração dos tópicos e hierarquia visual. Né? A questão do uso da sonda cultural, ela aparece em 2 momentos na metodologia. Aí eu acho que talvez valha a pena você revisar. Acho que aparece como se você menciona que vai ser utilizado na etapa 1 e depois na etapa 2 meio que repete. Né? Aí, enfim, elas são utilizadas nas duas ou é utilizado especificamente numa dessas etapas e na outra seriam os desdobramentos das análises do material que foi gerado nessa aplicação na outra etapa. Né? Só dar uma conferida. Em alguns pontos do trabalho também, você fala de que os participantes desenvolveram cartazes. Eu fiquei me perguntando se é um cartaz ou se a gente, nesse ponto, ainda considera desenhos, né? Que é como se fossem os desenhos pessoais de cada um, com as interpretações, né, gráficas aí dos sons que eles estão querendo, né, retratar. E eu entendo que se tornam cartazes quando você coloca dentro do seu projeto, aí, da sua proposta, aí, né, ao final do projeto, aí, desenvolvido em memorial. Mas aí também uma coisa, né, estou colocando assim só porque me causou alguma estranheza, você vê, com Camila. Aí, novamente, tem na página 17, item ponto 2.14, deixa eu ver aqui qual é. Eu acho que é justamente essa situação que você fala, você coloca um tópico, mas diz que não vai falar desse tópico, porque já está melhor explicado em outro lugar, né? Deixa eu ver aqui. Solução e detalhes construtivos. Essa fase está descrita no tópico 2.1.4. Então, se essa fase está descrita no tópico, você elimina esse tópico e no título desse outro tópico você inclui, né? Ou você coloca como subtópico. Não precisa você botar um título para dizer que não vai falar sobre isso, né? Já passa a régua e já retira esse documento, né? Questão só de adição. Deixa eu ver. Na fase 1 também, a fase 1 ela consiste na definição do problema, principalmente seus componentes, né? Aí, quando você vai apresentar ela no documento, você começa também o tópico falando... Deixa eu ver aqui. Definir o problema a ser pesquisado foi crucial em encontro com os participantes. Então, se a fase 1 é a definição do problema, você já parte dizendo que o problema foi definido, tem algum ruído aí, né? Então, conta pra gente qual foi o problema que foi definido claramente no início do tópico, né? Outra besteirinha também, hora você menciona 7 cartazes, hora 8 cartazes. No final do contexto do trabalho, a gente entende que começaram com 7 desenhos e viraram 8 cartazes, porque você fez um cartaz geral, né? Juntando aí o cartaz como se fosse, né? Fazendo a divulgação maior do projeto de forma mais ampla, né? Então, talvez passar a régua nisso daí. Uma coisa que eu senti falta de você mencionar claramente no projeto, está nas entrelinhas, né? Mas, assim, essa vivência que teve, super bonita, foi gravada, foi filmada, né? Foi registro de áudio, de vídeo, fotografia. Então, coloca isso nas ferramentas também, porque isso também valoriza, né, o teu trabalho, né? Eu entendi que teve algum momento que foi gravado, depois você meio que, né, enfim, decupou ali os textos e transcreveu parte do seu documento, né? A tabela dos cartazes também, quando você analisa, também está super interessante. Você coloca, né, os desenhos, a análise, né, da síntese, né, da análise, e depois o que é que tem potencial que pode virar a parte do layout. Aí eu achei que talvez o cartaz 8 estava um pouco fora desse contexto, porque, na verdade, você analisa as produções dos 7 participantes, né? E o 8º cartaz, aí também é uma coisa aqui a ver com Camila. Não sei se vale a pena incluir, porque é como se fosse um cartaz diferente dos demais, um cartaz resumo, né? Então, ficou meio sem sentido dizer que é uma síntese da análise. Para mim, isso é um pouco estranho, mas também vocês veem se, né, vale a pena mexer nisso ou não. Retirar essa análise do 8º cartaz do grande grupo ali e falar ela de forma separada. Achei super bacana também que você gerou o blog, né? Inclusive, já acessei ele também, já tem um registro. Eu acho que é uma sementinha que depois você pode, né, alimentar, virar Instagram, sei lá, outras redes sociais aí, tem um super potencial.
Na parte do projeto gráfico, achei bem bonito também, né, a apresentação do o projeto que foi gerado ao final, né. Aí acho que você pode valorizar ainda mais o projeto que foi feito. Por exemplo, né, aí vamos puxar para o lado da tipografia aí, né, da disciplina de tipografia básica. Achei super bonito aquele, né, vocês falam da ligatura, né, e você fez ali do ver ou ouvir ali, né, do R com O. Então, aquilo ali, na verdade, aquilo ali virou tipo a identidade do teu projeto, né? E é muito pouco falada, né, ao longo do trabalho. Então, acho que aquilo ali passou por esse momento de criação dessa identidade, essa assinatura do projeto, né? Então, você pode até realçar. Virou só assim, eu peguei a fonte e tal, e aí juntei duas letrinhas ali, mas eu acho que isso aí merece todo um valor, porque isso conversa diretamente com o conceito que você colocou lá no início do trabalho, né? Eu acho que ficou super bonito. Ficou uma forma gráfica solucionada, de certa forma, simples, mas ficou, né, muito redondinho o resultado. Então, acho que vale a pena valorizar essa identidade visual, né? Essa questão também que você criou esse cartaz de modelo, foi feito como se fosse um grid, que aí foi utilizado para os demais, né? Então, só falar com todas as letras, né, desse processo gráfico ali, da criação da coleção de cartazes. Talvez incorporar mais algum detalhe que valorize esse trabalho por trás, né? O trabalho do levantamento, da pesquisa, da intervenção feita junto com a cidade está perfeita. Na parte que você apresenta o projeto gráfico, acho que você pode, né, dar um valorzinho lá na tua produção, que você tem de onde tirar mais dados para, né, incluir ali, né, no teu trabalho. Aí, já pensando, assim, numa possibilidade, né, já vendo, como o Edu falou também, 1000 possibilidades para esse projeto, né? Então, até se você for continuar o trabalho, uma coisa que eu pensei, até para deixar depois as produções que ficam na cidade, né? Que você já propôs fazer como se fossem cartazes, lambes na cidade, né? Talvez nas próximas intervenções as pessoas utilizarem o papel que vão utilizar o desenho na mesma proporção daquela janela que você criou no cartaz, né? Porque aí já, enfim, na hora de você aplicar, já vai ficar justinho, vai ter aquele problema nas margens laterais que alguns cartazes ficaram, né? E aí já vai ficar, né? Enfim, os cartazes que não tiveram elementos até as bordas você criou uma área colorida ao redor dos motivos gráficos, ficou bem bacana. Os outros ficou aquela moldura que pode, de certa forma, ser algum ruído também, né? E aí você já pode eliminar, levando a continuação dos experimentos aí. Ainda no desenvolvimento do projeto, no tópico verificação e teste, também dá uma checada. Lá na metodologia, você fala que vai fazer a apresentação dos cartazes para as pessoas da comunidade. E no registro da etapa, você não fala sobre isso. Então, ou você retira da metodologia, diz, não, no tempo que a gente tem no trabalho, não vai ter tempo de fazer essa volta para a comunidade. Eu vou só fazer, né, aqueles templates que você gerou, aqueles mockups, e fazer essas simulações de aplicação. Ou então você fala realmente como é que foi essa percepção, para quem que você apresentou, como é que foi a recepção das pessoas. Eu acho que faltou isso, só que foi prometido na metodologia, mas é que eu não vi descrito ali no desenvolvimento. Aí, novamente, na página 42, detalhamento técnico e especificações, né? Aí você também é aquele tópico meio fantasma, né? Você coloca que a informação sobre isso aqui vai estar descrita no tópico tal. Né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Página 42. Detalhamento técnico e especificação. Já foram apresentados no tópico 3.5. O tópico 3.5, no final das contas, ele nem existe no trabalho, né? Não tem no corpo do documento. Então, novamente, se você não vai falar nada nesse tópico, incorpora o detalhamento técnico e especificações a outro, né? A outro tópico anterior, né? Aí você faz só para não ficar um tópico com 2 linhas no trabalho. Acho que não vale a pena. E aí, novamente, na parte da conclusão, também me peguei no termo, inclusive escrevi aqui, né? Das paisagens sonoras. Achei fantástico também o termo que você criou. Eu acho que também tem que ser batizado, isso aí, publicado. Né? Porque eu trabalho muito com as paisagens visuais, paisagens tipográficas, aí você trouxe as paisagens sonoras, né? Que aí você termina fundindo também, né? O ver ouvir ali com o termo das paisagens sonoras, né? Então, eu também achei super interessante. Aí, de forma também pontuando na conclusão, também achei super poética, a gente achei que se emociona, né, com os seus relatos ali na conclusão. Mas aí talvez trazer aquela coisa objetiva de praxe de memorial do projeto, né? Mencionar também que os objetivos foram cumpridos a contento, enfim. E se você achar interessante, eu acho que tem muito potencial de colocar desdobramentos futuros para o projeto, né? Esse projeto, com certeza, cabe apresentar num edital, né? Continuar a pesquisa, né? Ampliar essa cartografia aí. Aí, uma única coisa que talvez me chamou a atenção ao longo do documento, fora essas pontuações, que são coisas mais técnicas, eu acho, né? De você só revisar algumas coisinhas, né? Que talvez passaram.
Eu fiquei me perguntando só, né, quando você definiu o objetivo geral, né, que é desenvolver a cartografia sonoro-visual de Santa Cruz de Capibaribe, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aí são coisas mais minhas, de fato, né? Eu acho que talvez nessa pegada de Edu, que a gente tem muita mania de ter que botar as caixinhas, né? Essas coisas assim. Eu fiquei pensando que, assim, eu fiz quem é as pessoas que Virgínia chamou para junto para fazer essa cartografia com ela, né? Senti falta, talvez, de saber um pouco mais, né? Essa cartografia foi a partir do olhar de Virgínia, dessas pessoas que fazem parte dessa rede afetiva dela, né? Como foi que você chamou essas pessoas para junto, né? Então, assim, quem são os integrantes que participaram na pesquisa, qual é o perfil deles, né? Como eles foram selecionados, onde vivem, como, né? O que eles fazem. Porque, assim, no final das contas, eu fiquei pensando, é uma cartografia afetiva, né? Que traz esse olhar pessoal, mas teve outras pessoas que ela agregou, né? Então, como foi que você agregou essas pessoas nesse projeto, né? O que é que elas representam nesse contexto mais amplo de Santa Cruz de Capibaribe, já que você disse que vai fazer uma cartografia para Santa Cruz, né? Então, eu fiquei pensando, será que merecia... Né, talvez afunilar, dizer que a cartografia para Santa Cruz, sobre o horário afetivo de Virgínia, não sei. Coisas minhas, inquietações mais minhas também, que aí, enfim, coloco aqui só para pensar, né? E aí eu acho que, enfim, né? Acho que quanto mais pessoas você incorporar no projeto, você vai ter outras rotas nessa cartografia, né? Outros caminhos visuais que vão ser descobertos ao longo desse percurso, né? E eu entendo muito mais como esse teu experimento, até como, né, um experimento piloto mesmo, que você teve essa vivência, testou ferramentas, viu que teve uma recepção positiva na cidade, que tem, né, total, né, condições de ser um projeto ampliado, aí, de ser uma coisa super bonita, né, até gerar diversos desdobramentos aí. Imagina uma exposição sonoro-visual aí, ver, ouvir aí, né, na própria cidade, acho que fica super bacana. Então, assim, só essa questão, né? Eu trabalho muito com pesquisa de campo também, essa coisa né, de caminhar, de olhar para a cidade, mas eu fiquei pensando assim, o que é que define uma cartografia, né? Se a gente precisa delimitar a partir de que parâmetros a gente construiu aquela cartografia ou não, ou se realmente tem esse olhar mais fluido mesmo, né? É a abordagem que você tomou no seu projeto. Então, isso foi só um ponto que eu fiquei refletindo, né? Enfim, no final das contas, talvez foi o que mais, né, me deixou matutando um pouquinho mais sobre essa questão de cartografia e como você utilizou nesse recorte com essas pessoas que você chamou para junto do projeto. Mas, no mais, assim, acho que parabéns, o projeto super bonito, né? Eu acho que, né, você termina o curso de design com essa pegada de tentar deixar uma contribuição, né, trazendo de volta aquele aprendizado, juntando com esse seu background que você já tem, né, naturalmente, aí, desses seus percursos aí, e tentando trazer uma coisa de volta para a sua cidade. Então, eu acho, assim, muito massa, assim, essa iniciativa e, né, desejo que o projeto prossiga e continue aí. Então, é isso, né? Obrigada novamente pelo convite aí. E parabéns aí pelo trabalho. Botou furando. Que bom, Fafá. Obrigada. Contribuiu demais, assim. Eu aproveito só para fazer um parêntese e assumir a responsabilidade sobre essa estrutura de tópicos. A gente veio semestre passado, tiveram 2 alunos que tiveram a monografia que voltou da biblioteca porque não estava na estrutura de tópicos recomendada pelo regulamento. Eu já tive aluno que foi sem e não voltou, e teve uns que voltaram. Como do semestre passado, 2 voltaram por essa razão, que no regulamento tem que ter esse tópico 4 ou 5 de detalhamento técnico, especificações de detalhamento técnico. Então, tinha que ter o tópico, sabe? Eu não sabia que estava nesse nível, assim, de... Aí a biblioteca voltou. Até agora os meus não voltaram também, não. Eu vou dizer tiveram dois que voltaram. Aí o que eu disse a Renata? Renata, tu coloca, então essa parte aí é culpa minha total, foi eu que disse ela, tu coloca, para evitar de depois ficar indo e voltando da biblioteca, sabe? Mesmo que você diga assim, só já especificou no terceiro tópico, já especificou antes os detalhes, né? Mas aí você diz, o tópico está aqui, o especificamente foi apresentado antes. E aí essa parte dos tópicos foi realmente total responsabilidade minha. De repente, até pensando que vai publicar isso, deixando na biblioteca, né? Talvez até botar uma nota no final, né? A estrutura apresentada no projeto, seguiu, né, com rigor a norma proposta pelo UFPE, enfim, não sei se vai... Porque o conteúdo está lá, né? Assim, aquele conteúdo está apresentado. Sim, mas enfim, então... Mas super obrigada, ajudou muito. E, Renata, você quer comentar alguma coisa sobre a fala de Fafá? Você quer responder alguma coisa que ela colocou? Eu te amo, mulher.
É isso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É um olho de lince, sempre foi, sempre gostei, sempre gostei. Muito Eu estou muito obrigada, viu, feliz de Fafá? participar desse fechamento de Virgínia aqui também. Eu sou Não aluna é? especial também ao longo do curso aí. Não é Esse olhar maravilhosa? sensível dela aí para tudo. Obrigada, obrigada. Maravilhosa. Então, tendo ouvido, né, as considerações tanto de Edu quanto de Fafá, a gente vai para o momento de arguição da banca, ou de arguição não, desculpe, de deliberação da banca. E como temos convidados que são também coautores desse projeto, à medida que foi um projeto participativo, né, de design participativo e tudo mais, então a gente vai... Eu vou pedir a Edu e a Fafá, eu vou colocar um link aqui de outra sala do Meet para a gente fazer essa deliberação, pode ser? Edu, Fafá? Pronto, eu vou colocar no chat mesmo, aqui no chat dessa videochamada. E aí, se vocês puderem entrar lá para a gente conversar, bater um papo, depois a gente retorna para cá para dar esse resultado para o grupo. Tá bom? Pronto, coloquei aí no chat. São 2 links? Ah, não, tá. É só o primeiro, é porque eu copiei ele e foi assim. Tá, foi completo. Bom, e o restante do grupo já a gente volta, tá bom? Até logo. A videochamada vai continuar sendo gravada, tá, Renata? E aí, no final, a gente dá o resultado. Tá bom. Minha gente, liga os microfones, vamos conversar. Oi, Renata, materialista. Você sabe, né? Você sabe. A bicha arrasou, viu? Botou por ano. Gente, eu montei a apresentação hoje, minha gente. Meu computador queimou ontem. Vai. Ô, Renata. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, aparecer. Mamãe ama esse povo, mamãe. Mãe, Eu amo Lu. Então vem. Sim. Vai dar certo, Virgínia, será? Já deu, mãe. Vamos comemorar, né? Ai, quero dormir. Vai ser Você, onde, Lu? Pedro. Pedro, você tá bem, meu amor? Tô sim, Lu. Você? Tô bem. Tu acredita que era Leite ligando pra mim, Virgínia e tudo mais? Aí quando eu olhei, oxente, isso é Pedro, agora que eu vi, fiquei bestinha. Mãe, tá falando de Pedro aqui. Lembrar que tá sendo gravado aí. Tá sendo gravado, hein? Eu vou botar no Instagram. Mãe tá lá no postinho. Mamãe. Ô, mãe, a senhora viu que eu apliquei um cartaz aí no posto? Você viu, assistiu na hora? Não. Depois eu mostro pra você. Ô, nega, Oi. eu tô olhando pra tu. Pede pra teu pai vir me buscar. Tá bom. Mulher, como tia Leide, Giovana, tá todo mundo assistindo. Com elas que ligaram pra mim. Eu vou ligar pra ele aqui. Cuida. Mayara, tá indo trabalhar? Não, eu tô deitada na rede. É o quê? Ela merece. Eu estava, voltei já. Vem pra aqui pra base? Eu acho que vou. Tu sabe, né? Ô, mulher. Tem uma Ô, rede mulher. aqui, ó.
Mas espera, eu chego por aí. Eu vou resolver as coisas. Deixa eu terminar, que aí eu vou resolver o negócio e chega aí. Vice. Eu quero direito de uso de imagem. Não. O Marcelo fez um coquetel? Oi? Sim, eu vim aqui, eu bebi tudo na apresentação. Eu vou tirar o meu. Gente, eu comprei brincos para essa apresentação de coração. Chique. E um colar, querido. E um corselet da Coreto Atelier. Esmeralda. Deixa eu mostrar o meu livro. Ei, amiga, tu vai passar uns dias fazendo as correções de Fátima, vê se... Verde bandeira. Ô, Marina, tá aí? Sim. Mãe, assistiu? Não, ó, conseguiu. Eita. Ela saiu para trabalhar uns 5 minutos depois que tu começou aí. Tudo Mas bem. foi lindo, amiga. Oh, Me emocionei. claro. Uma boa boiola. Uma boa sagitariana. É sobre isso, né? E aqui, deixa eu ver aqui, mostrar a vocês como é que tá a minha mesa de trabalho aqui, só um instante. Para me dar umas forças. Deixa eu entrar. Será que eu... Amiga, rapidinho. Seu computador queimou mesmo? Véi, a tela parou de funcionar. Tá. Tipo, Véi, ele liga. Você tentou o que eu disse? Tu disse o quê? Eu tava tão louca que eu nem vi. Ficar apertando o trackpad, porque o meu tá isso também. Tipo, quando eu levanto a tampa, ele não acende de primeira. Mas compreendo o cenário. Eu estava montando o meu trabalho enquanto tinha 20 vídeos do YouTube aberto, Que errada. várias abas. Vai. E eu estava montando a minha apresentação no Photoshop com imagens em alta qualidade. Pra gente ver no celular. Com certeza. E simplesmente a tela fez isso aqui, ó. Eu vi como se ela estivesse queimando, sabe? Aí fez: oi, Eduardo, tudo bem? Ele voltou, eu acho. Voltamos. Oi. Uau. Aguardar papá, pronto, papá chegou. Então, voltamos aqui da deliberação da banca e, em comum acordo, eu, Fafá e Edu concordamos que o seu trabalho, Renata, não só está aprovado, como foi avaliado com a nota máxima. O seu trabalho está excelente, parabéns, nota 10. Você... o coração maravilhosa. Parabéns, nota 10. Eu sou péssima para fazer suspense, eu fico logo doida para contar que isso é. E aí eu vou aproveitar esse momento da fala da Parabéns nota. aí, Virginia. Né? Parabéns mesmo, para falar um pouco como orientadora, né? Que eu tento falar um pouco menos na arguição para dar mais espaço para os nossos convidados avaliadores. Mas agora que a sua avaliação foi concluída, eu queria dizer aqui, né, perante seus amigos, os participantes do seu projeto, que você é uma pessoa, além de ser uma pessoa excelente, que é isso, não vou passar muito tempo falando do pessoal aqui, que a gente já conversou, mas como designer, você ainda tem muito a trilhar. Eu tenho muito orgulho de você e sou muito feliz por você ter me escolhido como orientadora. Foi um presente enorme acompanhar essa tua trajetória no TCC, que entre dores e amores, né, em toda essa trajetória, você conseguiu finalizar muito bem, fazendo como você queria. E muito obrigada por ter me ensinado tanto, ter tido a paciência de me explicar as sondas culturais, de trazer o artigo para eu ler. Foi um caminho, e aí compartilhando com todos aqui, muito gratificante para mim como professora orientadora. Eu sempre levo artigos para os meus alunos lerem, olha, enriquece teu repertório, lê isso aqui, lê esse autor.
E com Renata, esse processo foi muito rico para mim, porque ela falava de uma coisa, fazia, tu tem um artigo sobre isso para eu ler? Então, ela trazia o artigo para eu ler das sondas culturais, depois ela trouxe o das paisagens. Poxa, esqueci o nome dele. Renata, tu nunca vai me perdoar. Gilson, não. Nilson Santos. Nilson Santos. Trouxe tantos autores assim para eu ler, alguns que eu já conhecia, mas não com aquele olhar que ela trouxe. Então, parabéns por você trilhar essa sua trajetória, tanto nos seus projetos pessoais, né, e dentro da universidade, ter trazido tanto para a universidade, né? A universidade te ofereceu, mas recebeu também muito dessa tua passagem. E eu sou grata por ter acompanhado isso de perto. Parabéns. Muito obrigada. E vá comemorar com sua família. Parabéns, você tirou nota 10. Quer falar alguma coisa, Renata? Quero. Que linda a sua fala. Gente, muito obrigada, de verdade, a todo mundo, a vocês, a Camila, Eduardo, Fátima, Jansen, Maiara, Maninha, Marina, Marcelo, Pedro, Jéssica, Jansen, que estão aqui. Muito obrigada por tudo. E eu não tenho muito o que dizer, o trabalho fala por mim. Camila, você está no meu coração demais. Muito obrigada por tudo, você sabe, né? Por tudo. E, gente, eu vou comemorar mesmo. Eu não sei se vocês notaram, mas eu apresentei o trabalho bebendo vinho, porque eu estava nervosa. E vou beber mais, porque eu mereço. Já que pra Chique. Bom, muito obrigada. Comemorar, querida. Parabéns. Obrigada, Edu. Obrigada, Fafá. Tchau, gente. Obrigado. Manda Tchau, um projeto aí. Sim, eu vou escrever na Paula Gustavo daqui, viu? Massa. Siga acompanhando as produções aí. Assim, ó, cheiro, meu bem. Sim. Tchau, gente. Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Tchau.